Graça e paz, irmãs. Bom, vamos para o segundo episódio da nossa série Mulheres que Ensinam Mulheres, baseado em Tito, capítulo 2. O apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Bem, os homens idosos são citados aqui primeiro nesse texto porque deveriam ser os primeiros a aplicar a sã doutrina. A vida deles deveria ser exemplo à doutrina que professavam. Mas no versículo 3, dando continuidade ao texto, o apóstolo Paulo diz assim a Tito: Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. A palavra semelhantemente acentua aqui nesse texto que as virtudes mencionadas no versículo anterior quanto aos homens também devem ser observadas pelas mulheres mais experientes, pelas mulheres mais velhas. O tema que eu quero abordar nesse episódio é sobre reverência. E eu me lembrei de uma experiência que eu tive anos atrás, quando eu viajei para o Chile e cruzamos a fronteira para a Argentina pelas Cordilheiras dos Andes. A natureza que eu vi naquele lugar, tão diferente do que tem aqui no Brasil, me espantou demais. Foi algo que eu não tinha visto nada igual antes. E foi tão tremendo, né, ver aquelas montanhas tão altas, cheias de gelo, a ver a neve, que foi um mix de emoções. Eu tive temor, eu admirei a grandeza de Deus, eu senti medo também, admiração. Eu fiquei maravilhada ao longo daquela viagem. Isso me fez refletir que, poxa vida, nós admiramos tanta coisa, mas geralmente temos uma atitude inexpressiva para com o Senhor. Nós o amamos, mas não o tememos. Nós nos alegramos, mas não ficamos maravilhados. Nós o chamamos de amigo, mas não o respeitamos como Senhor. Temor, admiração e respeito são todos sinônimos de reverência. Então Tito 2, versículo 3 diz isso: mulheres mais velhas, da mesma forma, devem ser reverentes no comportamento. O dicionário define reverência como um sentimento ou atitude de profundo respeito. As mulheres mais velhas devem ser profundamente respeitadoras. Se eu perguntasse a você qual é a virtude mais importante para as mulheres, o que você me responderia? Gentil? Amorosa? Leal? Sim, todas essas qualidades são importantes, mas acho que nunca passou pela sua mente ser reverente. A palavra grega que Paulo usa para reverente no versículo 3 é muito interessante. Esse é o único lugar em que essa palavra ocorre em todo o Novo Testamento. É uma palavra composta, então é formada por duas outras palavras. A primeira parte significa sagrado e é derivada da palavra templo. A segunda parte significa adequado ou apropriado. Então, literalmente, reverência nesse texto de Paulo significa templo apropriado ou sagrado apropriado. Vejam, vamos lembrar, no Velho Testamento, os sacerdotes que serviam no templo precisavam se lembrar de que estavam realizando tarefas sagradas na presença de um Deus santo. Eles tinham que seguir as regras do trabalho que exerciam, mas com muito respeito pelo lugar santo, a Arca da Aliança, o propiciatório, o pão da presença, os sacrifícios, as ofertas. Caso contrário, eles corriam o risco de serem julgados ou mesmo mortos. Como servos do templo, eles precisavam se comportar com temor e reverência para esse serviço. Então eles levavam Deus a sério, mantendo Deus em mente enquanto realizavam suas tarefas diárias. E muitas dessas tarefas eram do cotidiano: aparar velas, misturar especiarias para incenso, cortar carne, acender o fogo, limpar cinzas. Mesmo assim, Deus queria que eles mantivessem uma atitude reverente, profundamente respeitosa e apropriada para esse serviço. Tudo o que eles faziam era para o Senhor.
O sistema de sacrifícios do templo não foi mais necessário depois que Jesus ofereceu sua vida como sacrifício por nossos pecados. Você é casa de Deus agora, templo do Espírito Santo. Ele habita em você, isso não é incrível? Mas algo continua igual, sendo casa de Deus, e cada momento é sagrado e cada tarefa é sagrada. Então, irmãs, quer estejamos trabalhando em um escritório, fazendo compras, limpando a casa, cuidando das crianças, o Senhor deseja que lembremos que estamos engajadas em um serviço sagrado. Ele deseja que tenhamos um comportamento adequado o tempo todo, não apenas quando estamos na igreja ou com amigos cristãos. Não há uma linha que divide sua vida entre o secular e o sagrado. Tudo que você faz, pensa e diz é feito na presença do Deus vivo. Então, os filmes que você escolhe, os sites que visita, os prazeres que busca, a companhia que mantém, as pedras que atira, o serviço doméstico, as atitudes que com as pessoas você tem, tudo que você pensa e diz e faz é feito na presença do Deus vivo. Você é uma mulher profundamente respeitosa? O seu comportamento no dia a dia é apropriado? Você passa o dia com uma consciência profunda de que cada momento é um momento sagrado e cada tarefa que o Senhor lhe deu é um dever sagrado? Oh, como nós precisamos de um avivamento da reverência. Há uma razão pela qual Paulo coloca a reverência como parte da maturidade de uma mulher. Não é que as mulheres mais jovens não precisem ser reverentes, é que às vezes a reverência demora um pouco para se desenvolver. A reverência é uma marca da maturidade, e isso é tão verdadeiro em nosso desenvolvimento espiritual quanto no desenvolvimento social. Vamos ver o exemplo de uma criança. Você já percebeu quanta energia, esforço e repetição são necessários para ensinar uma criança a ser respeitosa? Dizer obrigado, pedir desculpas, não gritar ou cumprimentar as pessoas. Enfim, uma criança que cresceu em um lar onde o respeito é ensinado e tem exemplos, ela tem uma chance muito maior de se tornar um adulto bem educado e reverente. E o mesmo princípio soa verdadeiro no reino espiritual. Uma jovem que está em um relacionamento em que o respeito pelo Senhor é inspirado e ensinado por alguém, tem uma chance muito maior de amadurecer e se tornar uma mulher reverente, que por sua vez estará preparada para transmiti-lo à próxima geração. Uma mulher reverente não diz o que pensa em qualquer hora. A sociedade prega que as mulheres maduras não devem se privar, entre aspas. Ela não dá satisfação para ninguém do que faz e diz, que ela é livre. Somos mulheres de Deus, irmãs. Tudo que somos e fazemos, prestamos-se contas a Ele. Fazemos e agimos na presença dEle. E devemos ser exemplo e inspiração de mulheres tementes e reverentes para a geração que clama por referências. Que sejamos mulheres profundamente respeitosas, que o tremem em sua palavra, que se curvam em reverência a Ele e que o reverenciam em tudo o que dizemos e em tudo o que fazemos. Amadas, vamos começar um reavivamento, ou um avivamento de reverência. Mas outro aspecto que o texto continua e que eu quero já falar com vocês nesse capítulo, nesse episódio, encontramos nesse texto de Tito, é a calúnia. Paulo diz no versículo 3, vamos lembrar novamente, as mulheres mais velhas devem ter um comportamento reverente e não caluniadoras. A palavra caluniadora aqui vem da palavra grega diabolos. É uma palavra, quando usada nas Escrituras, geralmente se refere a Satanás. Na verdade, é um nome para o diabo, porque o diabo é um caluniador. Ele é um acusador, mentiroso. Mas, ocasionalmente, essa palavra é usada para se referir não apenas a Satanás, mas a uma pessoa que age como Satanás, nesse caso, um caluniador. Calúnia é espalhar uma notícia falsa sobre alguém ou espalhar informações negativas sobre uma pessoa. Algumas outras traduções, em vez da palavra calúnia, nós vamos encontrar fofocas maliciosas. Isso tem a ver com espalhar a verdade com a intenção de prejudicar alguém. Portanto, o que você está dizendo pode ser verdade, mas com a intenção de prejudicar. Calúnia pode ser também quando tiramos conclusões sobre os atos de uma pessoa.
Veja bem, não conhecemos a situação toda, não sabemos suas circunstâncias, raramente temos todos os fatos, então muitas vezes tiramos conclusões sobre o comportamento de alguém ou sobre o caráter de alguém sem saber o suficiente para dizer. Mas mesmo se soubéssemos o suficiente para falar, devemos analisar: precisa ser dito? É construtivo ou edificante para nós dizermos sobre essa pessoa? Portanto, para Paulo, dizer que mulheres mais velhas não devem ser caluniadoras, isso significa que devemos nos recusar a ouvir ou espalhar relatos ou histórias sobre outras pessoas que sejam falsas ou prejudiciais. Não dê ouvidos a isso. Não divulgue se não for verdade ou se for prejudicial. Um comentarista disse uma vez: é uma característica curiosa da natureza humana que a maioria das pessoas prefira repetir e ouvir uma verdade maliciosa do que uma verdade que dê crédito a alguém. Irmãs, devemos ter cuidado para não pecarmos com a nossa língua. É interessante que as mulheres, em particular, sejam exortadas a evitar esse pecado. Por que será? Só porque somos mulheres? Não, não penso assim. Mas acho que essa é uma tentação especial para nós mulheres que têm tempo disponível. Há uma passagem na palavra, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13 e 14, onde o apóstolo Paulo está falando sobre viúvas mais jovens. E há um alerta sobre esse tipo de comportamento ocioso e destrutivo nesse texto. Ele diz assim no versículo: aprendem a ser preguiçosas, indo de casa em casa, e não apenas preguiçosas, mas também fofoqueiras e intrometidas, dizendo que não devem. Então ele diz: eu gostaria que as viúvas mais jovens se casassem, tivessem filhos, administrassem suas famílias e não dessem ao adversário nenhum motivo para calúnias. Então eu percebo nesse texto que os pecados da língua muitas vezes vêm junto com a ociosidade, com o tempo livre. Paulo diz que essas viúvas mais jovens precisam estar ocupadas fazendo as coisas que Deus as chamou para fazer. Se você está fazendo as coisas que Deus lhe deu para fazer, não terá muito tempo para ficar sentada dizendo coisas que não deveria. Então observe que no final dessa passagem, ele diz que as mulheres devem se casar, ter filhos, administrar suas famílias, trabalhar, enfim, de modo que não deem ao inimigo nenhum motivo para calúnias. Então, portanto, ao participar de conversas caluniosas, estamos, na verdade, preparando o inimigo para atacar, caluniando e acusando os crentes. Então, portanto, pergunte-se: sou culpada de calúnia? Sou culpada de falar mal, fofocar? Você pode descobrir enquanto Deus examina o seu coração. Muitas vezes somos propensas a caluniar aqueles que têm autoridade sobre nós. Se não concordamos com a forma como eles estão lidando com as coisas, pode ser um chefe, o pai, marido, pastor, líderes ou até mesmo os irmãos da igreja. Isso não quer dizer que nunca devemos expressar desacordo ou a nossa discordância com algo, mas antes de falar de alguém, precisamos analisar alguns fatores, irmãs. Primeiro, qual é o meu tom ou sentimento quando eu falo de alguém? Qual é a minha motivação? Por que eu estou dizendo o que eu estou dizendo? Estou tentando edificar e construir? Isso realmente é necessário? É fácil falar mal daqueles de quem não gostamos, ou das pessoas de quem temos inveja, ou das pessoas que nos decepcionaram. Pense no que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E novamente em Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19, Jesus faz o mesmo ponto aqui. Ele diz: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Você notou aqui que Jesus colocou a calúnia junto com o homicídio e adultério? Meu Deus, será que a gente fica realmente constrangida e triste com nossos pecados, irmãs, referência ao que falamos quando ficamos chocadas com o mau comportamento dos outros? A calúnia revela o que está em nossos corações.
Às vezes, quando apontamos a falha de outra pessoa, isso nos faz sentir melhor. Sabe, eu penso que eu não sou tão ruim quanto essa pessoa, e isso é orgulho, e isso é pecado. O orgulho pode me dar esse desejo de parecer conhecedora e, portanto, de interromper uma conversa porque sei algo que a pessoa com quem estou falando não sabe. Então eu penso, eu tenho essa pequena informação que posso trazer para a conversa. Às vezes é o orgulho que me faz dizer, mas você sabia? Muitas vezes, quando alguém fala bem de uma pessoa e vem na minha mente, mas ela não sabe o que essa pessoa já fez. Às vezes isso já tem anos que aconteceu, mas eu tenho que falar. Ela vem elogiar uma pessoa para mim ou contar algo positivo e eu me lembro de algo negativo dessa pessoa e eu quero comentar. Irmãs, será que eu tenho que dizer isso? Muitas vezes é o orgulho do meu coração que me faz contribuir com algo negativo para essa conversa. Outra coisa que nossa língua pode revelar sobre o nosso coração é inveja e ciúmes. Temos ciúmes da reputação de outra pessoa, do seu relacionamento, de sua influência, por isso queremos rebaixá-la ainda mais. Conversas caluniosas revelam falta de autocontrole. Deixamos escapar as coisas que estamos pensando sem pensar no que estamos dizendo. A calúnia pode revelar um espírito crítico, falta de amor. Provérbios 10:12 diz: o ódio suscita contendas, mas o amor cobre todas as ofensas. Muitas vezes somos contenciosas, causamos discórdia. Queremos que os outros fiquem do nosso lado a qualquer preço, principalmente falando algo negativo sobre quem é contra a sua opinião. Queremos contar como alguém nos feriu, como alguém nos prejudicou, e ao fazer isso estamos tentando atrair a pessoa com quem conversamos para ver isso, o nosso problema, só da nossa perspectiva. O que nós estamos fazendo? Estamos colocando uma barreira entre a pessoa com quem estamos conversando e a pessoa de quem estamos falando mal, erguendo paredes de divisão. Isso é o que está em meu coração e isso aparece com frequência em nossas conversas. Isso é o resultado da calúnia e do falar mal. Não apenas tenho contendas em meu coração, mas eu também separo as pessoas umas das outras, eu causo divisão. Provérbios 16:28 diz: um sussurro separa amigos íntimos. Provérbios 17:9 diz: o que encobre a ofensa busca o amor, mas o que repete o assunto separa os amigos íntimos. Nós dividimos o corpo de Cristo, dividimos famílias, dividimos amizades, relacionamentos quando falamos mal dos outros. Não apenas causamos divisão, mas também destruímos pessoas. Provérbios 25:18 diz: o homem que dá falso testemunho contra o seu próximo é como uma clava de guerra, ou uma espada, ou uma flecha afiada. Essas armas que você gostaria que fossem usadas contra você? Um bastão de guerra, uma espada, uma flecha afiada? Mas se você disser algo sobre uma vizinha, uma amiga ou um membro da família, não sendo verdade, sendo calúnia ou algo desnecessário, crítico ou um julgamento, você está causando essa destruição. Irmãs, reflitam antes de falar. Nosso propósito é levar vida, reconciliação, paz e edificação mútua. Quero orar com você agora. Ó Pai, como eu oro para que o Senhor fale conosco onde precisamos ser convencidas de que nossas palavras muitas vezes têm sido destrutivas, prejudiciais, diabólicas e causado divisão. Traz luz às nossas trevas, Senhor. Nos perdoe, que possamos ter o controle da nossa língua. Nos ajude, Senhor. Nos perdoe pelo orgulho, inveja, ciúmes, espírito competitivo, contencioso, que tantas vezes nos faz dizer coisas que não são edificantes ou encorajadoras, mas são calúnia e difamação. Limpa-nos, Senhor, perdoe-nos, lave-nos, purifique nossos corações, nossas línguas e que possamos usar nossa boca para unir as pessoas, para buscar a unidade. Senhor amado, que não possamos estar, Jesus, em lugares, em reuniões, onde esse hábito, esse costume de falar umas das outras, Senhor, seja algo real. Senhor, livra-nos disso. Pai, oro para que sejamos mulheres reverentes, que temamos o seu nome, que em todo o tempo sejamos mulheres piedosas, crescendo em temor, crescendo na graça,
Oramos em nome de Jesus. Amém.